Olá pessoal, bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos embarcar numa jornada fascinante, através dos tempos, para desvendar a história de Israel. Uma narrativa que moldou civilizações e continua a ecoar até hoje. Esta não é apenas uma aula de história, é a saga de fé, luta e promessa que encontramos nas páginas da Bíblia. Vamos começar? Tudo começa com um homem. Abraão, nascido na cidade de Ur, na antiga Mesopotâmia, ele recebe um chamado divino para deixar sua terra e seguir para um lugar que Deus lhe mostraria, a terra de Canaã. A promessa era grandiosa. Dele surgiria uma grande nação, e através dele, todas as famílias da terra seriam abençoadas. Abraão obedece, e essa jornada de fé dá início à história do povo de Israel. A promessa continua através do seu filho Isaque e depois do seu neto, Jacó. Jacó, cujo nome mais tarde é mudado para Israel, tem 12 filhos. Sim, esses 12 filhos se tornam os patriarcas das 12 tribos de Israel, o fundamento da nação. Mas a vida em Canaã não foi sempre fácil. Uma grande fome força Jacó e sua família a migrar para o Egito, onde um de seus filhos, José, havia se tornado um poderoso governador. No início, eles são bem recebidos. Mas o tempo passa, os faraós mudam, e a hospitalidade se transforma em opressão. Os israelitas que haviam se multiplicado grandemente são escravizados. Por 400 anos, eles clamam por libertação sob o peso do trabalho forçado. A esperança parecia distante, mas o plano divino estava em andamento. É nesse cenário de sofrimento que nasce Moisés, salvo das águas do Nilo e criado na corte do faraó. Ele é o homem escolhido por Deus para libertar seu povo. Diante da sarça ardente, Moisés recebe sua missão. Após uma série de 10 pragas que assolam o Egito, o faraó finalmente cede, e Moisés lidera uma multidão de israelitas para fora da escravidão. Esse evento, conhecido como o Êxodo, é um dos momentos mais marcantes da história de Israel, celebrado até hoje. Na Páscoa, no deserto, no Monte Sinai, Deus estabelece uma aliança com o povo. Ele entrega a Moisés os 10 mandamentos e as leis que guiariam a vida social, moral e religiosa da nação. Era um pacto. Se eles obedecessem, seriam o povo escolhido de Deus. Durante 40 anos, eles vagueiam pelo deserto, um tempo de provação e purificação, até que uma nova geração estivesse pronta para entrar na terra prometida. Moisés morre antes de entrar em Canaã e a liderança passa para Josué. Sob o comando de Josué, os israelitas atravessam o rio Jordão e começam a conquista da terra. Batalhas são travadas, cidades como Jericó são derrubadas e a terra é dividida entre as 12 tribos. O sonho de Abraão, de uma terra própria para seus descendentes, estava se tornando realidade. Após a conquista, inicia-se o período dos juízes. Homens e mulheres como Gideão, Sansão e Débora, levantados por Deus em tempos de crise para libertar o povo de seus opressores. Era um ciclo repetitivo. O povo se afastava de Deus, era oprimido, clamava por ajuda, e Deus enviava um libertador. Essa fase mostra uma nação ainda instável, lutando para se consolidar. Cansados dessa instabilidade e desejando ser como as outras nações, o povo pede um rei. O profeta Samuel, a contragosto, unge Saul como o primeiro rei de Israel. O reinado de Saul começa bem, mas sua desobediência a Deus leva à sua queda. É então que surge a figura mais icônica da monarquia israelita: Davi. Davi, o jovem pastor que derrotou o gigante Golias, torna-se rei e transforma Israel em um reino poderoso e unificado. Ele conquista Jerusalém e a estabelece como a capital política e religiosa. O reinado de Davi é considerado a Era de Ouro de Israel, um tempo de prosperidade, expansão militar e profunda expressão de fé. Como vemos nos Salmos, que ele escreveu, seu filho Salomão herda o trono e leva o reino ao seu auge de riqueza e sabedoria. A maior realização de Salomão
foi a construção do primeiro templo em Jerusalém, um lugar magnífico para a habitação da presença de Deus. No entanto, a sabedoria de Salomão não o impediu de cometer erros graves. Seus casamentos com mulheres estrangeiras o levaram à idolatria, e seus projetos grandiosos exigiram altos impostos e trabalho forçado, gerando descontentamento. Após a morte de Salomão, a tensão explode. O reino se divide. 10 tribos ao norte formam o reino de Israel, com capital em Samaria. 2 tribos ao sul, Judá e Benjamim, formam o reino de Judá, mantendo Jerusalém como capital. Essa divisão marca o início de um longo período de declínio. Os profetas como Elias, Isaías e Jeremias surgem nesse tempo, conclamando os reis e o povo ao arrependimento e alertando sobre o julgamento iminente se não retornassem à aliança com Deus. Mas suas palavras foram, em grande parte, ignoradas. Em 722 a.C., a Assíria, um império brutal, conquista o reino do norte, Israel, e deporta sua população, que se perde na história. São as 10 tribos perdidas. O reino do sul, Judá, sobrevive por mais um século e meio, mas também se afasta dos caminhos de Deus. Finalmente, em 586 a.C., o inevitável acontece. O Império Babilônico, sob o comando de Nabucodonosor, invade Judá, destrói Jerusalém e o Templo de Salomão, e leva a elite do povo para o exílio na Babilônia. É um momento de profunda dor e questionamento. Teria Deus abandonado seu povo? Mas mesmo no exílio, a esperança não morre. Profetas como Ezequiel e Daniel mantêm a fé viva, prometendo uma restauração futura. E a promessa se cumpre. Décadas depois, o Império Persa conquista a Babilônia, e o rei, Ciro, emite um decreto permitindo que os judeus retornem a Jerusalém e reconstruam o templo. Liderados por figuras como Zorobabel, Esdras e Neemias, o povo retorna. O segundo templo é reconstruído, os muros de Jerusalém são reerguidos, e a lei de Deus é restaurada no coração da comunidade. Israel renasce das cinzas, embora agora como uma província sob o domínio de impérios estrangeiros. Essa é a grande narrativa que nos leva até o final do Antigo Testamento. Uma história incrível de um povo chamado por Deus, libertado da escravidão, estabelecido em uma terra que floresceu, se dividiu, caiu em exílio e foi restaurado. É uma saga sobre a fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade humana. E é aqui que o palco é preparado para os eventos do Novo Testamento e a chegada de uma figura que mudaria o mundo para sempre. Mas essa é uma história para um próximo vídeo. Espero que tenham gostado desta viagem pela história bíblica de Israel. Se você aprendeu algo novo hoje, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e, claro, se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos desta fascinante história. Muito obrigado por assistir e até a próxima.